Paulo, perante o governador Festo, o cristão e as autoridades. Vamos analisar esse texto da Bíblia que nos traz essa descrição de quando o apóstolo Paulo foi preso por denúncia dos judeus. O governador Félix, para agradar o povo, torceu a justiça, segurou Paulo preso mesmo reconhecendo que não tinha motivos para isto, mas ele era uma autoridade e, para agradar a maioria dos judeus, ele manteve Paulo preso por 2 anos, até que ele mudou e foi substituído pelo Pórcio Festo. E o Festo, quando assumiu como governador, logo ficou sabendo da existência daquele preso, Paulo, preso, acusado pelos judeus. Logo ele verificou que o sumo sacerdote, outros sacerdotes, outros importantes membros lá do Sinédrio estavam acusando Paulo. Depois daqueles 2 anos preso, eles não se conformaram e continuaram guardando ódio contra o Evangelho, contra Jesus. No caso, Paulo era para eles o representante daquela linha de pensamento do cristianismo. E eles ficaram com muita raiva de Paulo e aquele ódio perseverou. Depois de 2 anos preso, eles não se esqueceram do ódio contra Paulo por causa do Evangelho. Na verdade, o ódio deles era contra Deus, era contra o próprio Evangelho. E Paulo era o representante maior na época do Evangelho, e eles queriam, porque queriam matar a Paulo também. E eles queriam acusá-lo, mas o governador Félix, que entendeu a situação e que não havia motivo para manter Paulo preso, só manteve para agradar aos judeus, até que saiu. Aí passou a bola, passou a responsabilidade para o novo governador Pórcio Festo. E o Festo, então, entendeu também a situação e quis conciliar as coisas, dar um ar de legalidade àquela ilegalidade que ele estava continuando a cometer. A ilegalidade era manter preso uma pessoa sem culpa. Essa era a ilegalidade, mas para agradar aos judeus, ele queria dar uma tintura de legalidade. Então, ele como que simulou um julgamento em Jerusalém. Paulo já estava sabendo da situação, já tinha entendido também a situação e viu que o Festo estava na mesma direção que o antecessor dele, o Félix, também. Por causa disto, todos eles eram políticos e queriam se manter no cargo, mesmo torcendo a verdade e a justiça. Quando Paulo entendeu que o Festo queria levá-lo para Jerusalém para simular um novo julgamento e que os judeus já tinham preparado uma armadilha para assassinar Paulo no caminho, depois o governador diria que foi uma fatalidade, um arrastão, ataque de bandidos que mataram a Paulo. Ele diria que foi qualquer coisa assim para dar uma desculpa. Paulo entendeu a situação e achou que não devia compactuar com aquilo. Usou o lado humano para raciocinar e clamou pelo recurso ao imperador. E o Festo aproveitou Paulo ali para reunir as autoridades e usar Paulo como pretexto para ele fazer política. Como foi? O rei esteve ali, ele deu uma oportunidade, o rei Agripa, que era também um Herodes. O rei Agripa era filho do Herodes, o grande, era um Herodes também.
e com Berenice, que não era esposa, era também descendente de Herodes, mas que era, digamos, amante dele, chegaram a Cesareia para saudar o governador Festo. E eles ficaram ali comendo, bebendo, conversando, fazendo festa. O Festo aproveitou para fazer uma grande solenidade e convidar as autoridades para ouvirem Paulo. Paulo estava sendo acusado e eles queriam ouvir a Paulo e promover uma grande reunião. Na verdade, foi um pretexto para eles fazerem política, porque eles se vestiam bem, encheram o auditório e conversavam, prepararam coquetéis, comida para todos ali fazerem política, aquele ambiente social que eles gostam muito. E o motivo seria ouvir a defesa de Paulo. E deram oportunidade de uns poucos minutos para Paulo fazer a sua defesa. Paulo aproveitou, foi para pregar o evangelho para aquela gente, de forma que na eternidade eles não vão poder alegar que nunca ouviram. Ali eles ouviram o evangelho. Só que para a prisão de Paulo, isso não adiantou nada. Não aumentaram a condenação, porque eles não tinham mesmo de que condenar Paulo, que estava usando de todo o seu direito para pregar, mas, por outro lado, eles não quiseram soltar a Paulo para não desagradar aos judeus. E aproveitaram o ensejo de que Paulo tinha apelado para o imperador César em Roma, e comparecer perante o imperador era um direito de cidadão romano. Ou seja, depois de esgotados todos os recursos nos tribunais inferiores, ele poderia ser levado para o tribunal do imperador. E Paulo pediu que isso acontecesse. Era Deus agindo para que Paulo tivesse oportunidade de pregar para o imperador também. Paulo pregou para uma boa parte da corte em Roma, para o imperador. Paulo falou para pessoas grandes, importantes, sempre aproveitando para pregar o evangelho. Embora como preso. Talvez, se ele não estivesse preso, ele não teria aquela oportunidade. Mas ele, como preso, pôde falar para grandes e anunciar o evangelho. Não foi bem sucedido. No final, ele morreu, segundo a tradição, decapitado a mando do imperador, mas ele teve a oportunidade de pregar para muita gente grande. A pretexto da defesa, ele pregava. Se ele não estivesse preso, talvez ele não conseguisse pregar para aquelas pessoas. E nos últimos anos da vida de Paulo, que nós não sabemos quantos foram, a maioria desses anos ele passou preso e na cadeia. Na maior parte das vezes, ele esteve com alguma liberdade para receber pessoas, discipular, pregar, escrever cartas, que foi o que ele fez. A maior parte das cartas de Paulo foram escritas em cadeia. A cadeia, portanto, foi um instrumento de Deus para segurar o eu de Paulo, para que ele não se envaidecesse, porque já estava famoso naquela época, para que ele não se engrandecesse, não se envaidecesse, para que ele não perdesse o foco. Ele precisava ter a oportunidade de pregar para grandes pessoas importantes. E como preso, ele teve essa oportunidade. E que ele tivesse bastante tempo para escrever, o que ele não teria se estivesse atendendo as pessoas. Se ele estivesse livre, ele não teria tempo de atender as pessoas, mas preso, ele poderia escrever, e foi o que ele fez, e graças a Deus, porque a maior parte dos escritos de Paulo foram escritos lá da cadeia, e para nós isso foi muito positivo, mas ele sofreu. Mas ele se lembrava que Deus já tinha aparecido para ele e falou: olha, meu servo, eu mostrarei o quanto importa você sofrer pelo meu nome, o quanto importa, o quanto vai ter galardão no céu pelo fato de sofrer
pelo meu nome. De fato, Paulo passou os últimos anos, digamos, uns 10 anos, pelo menos, preso. Isto foi instrumento de Deus para que ele pudesse escrever, para que ele pudesse fazer melhor a obra de Deus, para que ele pudesse não se envaidecer. Deus sabe tudo, Deus é maravilhoso, ele é soberano. Agora, Paulo já está gozando a liberdade lá no seio de Abraão. E, por fim, por toda a eternidade, ele vai poder gozar o galardão, as recompensas pelo caminho que ele tomou. Graças a Deus pelo exemplo de Paulo. Minha irmã, meu irmão, se você tiver que sofrer também, como Paulo, ou de forma semelhante, não reclame, mas glorifique a Deus. Deus tem o melhor para você, ainda que seja perder muita coisa, ainda que seja perder a saúde, ainda que seja sofrer por causa do Evangelho. Se isso acontecer, vai ser de Deus o melhor para você. Então entenda isto e glorifique a Deus se coisas ruins vierem sobre a sua vida também, porque Deus vai transformá-las em grandes oportunidades para fazer o bem.